Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5 nós vamos ler. Quem encontrou aí, quem abriu sua Bíblia, fala glória a Deus. Aí quem vai ler no telão fala aleluia. Aê. Fique atento, o Espírito Santo vai falar conosco. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes, os seus 2 filhos, casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A palavra diz lá em Romanos, Paulo escrevendo, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, as histórias, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, serve para o nosso ensino. E hoje nós vamos meditar um pouquinho nesse pequeno trecho que nós lemos. Eu quero aconselhar você, encorajar você, durante essa semana, leia o livro de Ruth, é um livro curto, rapidinho, 20 minutos você lê todo o livro, para que você possa ter uma visão mais ampla de tudo que aconteceu. Mas nós vamos meditar um pouquinho nessa história. E nós lemos aqui que essa família, ela enfrentou um tempo de fome. Um tempo de fome veio sobre Israel. E a fome aqui é uma crise. É um tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo de falta. E a Bíblia, ela nos relata muitos momentos de crise onde o povo de Israel passou. É claro que ele vinha com nomes diferentes, como tempestade, como declarações de guerra. Vinha com fome, com falta, com exílio, com perseguição. Os nomes eram diferentes, mas eram crises. Crises que nós também enfrentamos nos dias de hoje. Hoje nós enfrentamos muitas crises que vêm com um nome diferente. O nome talvez da sua crise seja desemprego, para outro uma dificuldade com sua família, com seu casamento, uma crise nas finanças, ou um diagnóstico ruim. Mas todos nós enfrentamos crise. A crise, ela vem para todos. Todos nós enfrentamos crises. Todos enfrentam crise. Quando nós lemos a palavra, todos os grandes homens de Deus que foram referência, que o Senhor fez coisas grandiosas através da vida deles, eles mesmo assim enfrentaram momentos de crise. Por exemplo, quando nós pegamos as tempestades, porque a crise, ela pode ser individual, como pode ser coletiva. Muitas histórias que nós lemos na Bíblia, a crise era individual, só aquela pessoa passou. Outras, toda aquela nação enfrentou. Houve crises que a terra inteira enfrentou, como a do tempo de José, onde houve fome na terra toda. E nem sempre a crise vem por desobediência, como por exemplo as tempestades. Nós vimos que, estudamos há um tempo atrás, somos ministrados, que a tempestade que sobreveio sobre
Jonas foi por conta da desobediência, mas as que vieram sobre os discípulos não foi por desobediência, pelo contrário, foi por estar em obediência. Eles obedeceram ao Senhor e a tempestade veio sobre eles. Muitas vezes nossa desobediência, muitas vezes os nossos atos fazem com que nós entremos sim em crises, mas às vezes não. Às vezes mesmo fazendo tudo que é correto, tudo que é certo, obedecendo ao Senhor, a crise vem, ela vem para todo mundo, e nós, como estamos nesse mundo, não estamos isentos. Muitas vezes o governo toma decisões que nos afetam. O preço da gasolina, o preço dos alimentos, o preço da condução. Muitas vezes entramos numa crise com relação à nação, não porque estamos fazendo algo de errado, mas porque alguém tomou uma decisão errada lá no governo, e isso acaba nos afetando. Às vezes o nosso patrão, a pessoa com a qual nós trabalhamos, toma uma decisão errada em seus negócios, faz um investimento errado, faz parcerias, acordos, negociações erradas, e ele entra numa crise e ele precisa demitir parte da sua equipe, e às vezes somos demitidos, não porque estávamos em erro ou em pecado, mas porque alguém tomou uma decisão errada. Às vezes na sua família, na sua casa, alguém, o seu marido, a sua esposa, toma uma decisão sem consultar a família, e isso vem impactar na sua vida. Compra algo que não deveria naquele mês, naquele momento, decide sair de um lugar para ir para outro, e aquela mudança não dá certo, aquela escolha que ela fez não dá certo, e vocês passam como família por um tempo de crise por conta da decisão de um. A crise vem, ela só tem nome diferente, só tem aspectos diferentes, só tem consequências diferentes, mas a crise vem sobre todos, e isso é comum, e isso é normal. Até aqui não falei nada de novo, amém? Vocês estão comigo? Pelo contexto histórico de Israel, a Bíblia diz aqui, no que nós lemos aqui, que essa história aconteceu no tempo dos juízes. E lá no livro de Juízes diz que nessa época cada um fazia o que queria. O povo, cada um fazia obedecendo na terra, está no seu lugar de promessa, está ali no seu lugar de descanso, na sua terra própria, e naquele momento eles simplesmente fazem o que querem. Então nós podemos sim conjecturar, imaginar que essa crise veio sobre todo Israel, como nós lemos aqui. Não foi só apenas sobre a família de Elimeleque, ou sobre Judá, ou sobre Belém, ou sobre algumas tribos. Não, foi sobre todo Israel. Nós talvez podemos imaginar que essa crise veio porque realmente aquele povo passava anos fazendo aquilo que era errado, até Deus levantar um juiz, um libertador, e esse juiz não era um jurídico, alguém que, como nós temos a palavra juiz nos dias de hoje, é como se fosse mais para um herói, mais para alguém que viesse para libertar o povo de algo, colocar o povo na linha durante um tempo. Então talvez pelo contexto histórico de Israel, aquele povo estava passando por algo de uma forma geral, mas por desobediência. Mas nós não sabemos. O que nós lemos aqui também, que a Bíblia diz que um homem apenas decidiu sair com a sua família. Isso significa que não houve uma debandada. Não foi assim que muita gente fugiu do país. Não foi algo que uma região inteira decidiu sair. Provavelmente foi a única família da cidade que foram embora naquela crise. Não sei, mas o que eu sei é que a crise é uma encruzilhada. Quando nós nos deparamos com um momento de crise, com um momento de dificuldade, com algo que vem contra as nossas vidas, é uma encruzilhada. São momentos de tomar decisões. A crise nos obriga a tomar decisões. Qual caminho que nós escolheremos? Quais caminhos nós iremos trilhar a partir daquele momento? É uma bifurcação, às vezes mais do que uma escolha. E até o não decidir é decidir, até não escolher é tomar uma decisão de escolher algo. O não fazer nada também é tomar uma decisão. Não tem como ficar neutro no momento de crise. Você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer escolhas. E é muito importante qual escolha que você vai fazer. E eles moravam em Belém. E Belém significa a casa do pão. Aquela terra era uma terra prometida para eles. O Senhor havia prometido isso para eles.
E eles haviam conquistado, eles estavam na terra da promessa, eles estavam no lugar certo, eles estavam no momento correto. O Senhor colocou eles ali, mesmo estando no lugar certo, no lugar da promessa. A crise vem, mesmo estando no lugar correto, posicionado exatamente onde o Senhor queria para você. A crise, ela pode vir sim. Não é porque você está no lugar correto que você se decidiu estar certo, em santidade, caminhando com o Senhor, morando no lugar certo, com a sua família de uma forma correta. Mesmo estando no lugar da promessa, a fome, ela pode vir, a crise, ela pode chegar. Então não é porque alguém está passando por uma necessidade, por um tempo difícil, que significa que ele está fora da vontade do Senhor. Não, muito pelo contrário. Uma família toma uma decisão, e uma decisão errada. Elimeleque tomou uma decisão, e uma decisão errada. Ele decidiu pegar a sua família e fugir para uma outra terra. E qual foi a consequência? 3 funerais, 3 viúvas, 3 sepulcros, 3 velórios, 3 lutos. Eles fugiram para não enfrentar a morte e encontraram a morte. Eles fugiram para não se deparar com a dificuldade e encontrar a dificuldade. E é sobre isso que o Espírito Santo quer nos conduzir hoje. Fugir não vai resolver. Fugir não vai resolver. Talvez tenham pessoas aqui que estão em momentos de crise em suas vidas, em alguma área da sua vida, e você está pensando: o que eu vou fazer agora? O Senhor está falando: fugir não vai resolver. Talvez, se você fugir nesse momento, você vai encontrar aquilo que você mais teme lá fora. Esse não é o momento de fugir. Será que alguém pode falar amém, Senhor? Eu não vou fugir, eu estou entendendo. Será que tem alguém entendendo a palavra nessa manhã? Eu não sei para quem eu vim ministrar nessa manhã, mas eu falei: Senhor, que essa palavra alcance o máximo de pessoas possíveis. Porque os dias são maus, os dias não são fáceis, as notícias não são boas, as notícias não melhoram. A tendência, na verdade, é piorar. Um dia nós ouvíamos os nossos pais falando que no tempo dele era mais fácil, era melhor. Hoje nós falamos para os nossos filhos que no nosso tempo era mais fácil e era melhor. Os nossos filhos vão falar para os filhos, para a próxima geração, que esse tempo é melhor do que o próximo. Significa que as coisas vão piorar. Crises vão vir sobre nós. Uma crise abateu o mundo inteiro alguns anos atrás, e quando essa crise se abateu, alguns faliram, mas outros se levantaram. Outros estão vivendo o melhor momento das suas vidas. Infelizmente, muitas igrejas fecharam naquele momento, mas a Lírio permaneceu, e estamos vivendo a melhor fase durante a pandemia. No meio da pandemia, o Senhor nos abençoou com esse projeto, que hoje é uma realidade, que era um desafio lá atrás. No momento de crise nós não fugimos, no momento de crise nós ficamos, permanecemos com lutas, com dificuldades, com desafios, com simplicidade. Sim, era muito simples no que nós fazíamos naquele momento, mas nós tivemos uma escolha: nós não vamos parar, nós não vamos fugir, nós vamos permanecer, nós vamos colocar a nossa vida em risco. Nós íamos culto após culto lá e colocávamos a vida dos nossos familiares, a nossa vida em risco, se arriscando pelo reino do Senhor, e o Senhor nos protegeu, ninguém se perdeu, porque aqueles que permanecem no Senhor, o Senhor os guarda, o Senhor fica. Quantos fugiram e morreram, tentaram ficar em casa para não morrer e morreram, mas Deus está falando para você aqui: não é para fugir, não fuja, encara, fique em pé, fique firme, fique, porque vai valer a pena. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora, nem sempre a fuga ela é física. Aqui estamos falando de uma fuga física. Elimeleque pegou sua família e foi morar em outro país. E aqui a palavra diz que a intenção dele era ficar algum tempo. Ele não queria ficar muito tempo lá, só até a crise passar e ele voltar. Assim como nós vemos tantas pessoas que pegam sua família e falam: eu não aguento mais São Paulo, a violência de uma cidade como São Paulo. Pega sua família e vai para o interior, vai para um outro estado. Eu não aguento mais essa situação financeira do Brasil, e vai para um outro país.
Mas também existem aquelas fugas que são não no físico. Por exemplo, um pai que ele foge das suas responsabilidades como pai em criar o seu filho, em educar e corrigir o seu filho. Quantos pais eles fogem dessa responsabilidade que é sua? Talvez o seu filho esteja dando trabalho, esteja com problemas. Talvez você olhe e veja que seu filho está precisando de algo. Deus está falando, não fuja da sua responsabilidade. Você não escolheu ter um filho, agora assuma a responsabilidade e fique. Corrija o seu filho, fique com o seu filho. Tira tempo, eduque, ore com ele, esteja com ele. Mas não desista, não foge dessa responsabilidade. Maridos, esposas, você não decidiu casar, você não escolheu casar. Agora fique, não fuja da sua responsabilidade como marido, como esposa. Esteja ali, tome as decisões corretas. É mais fácil fugir. O mais fácil é fugir. É no momento de crise que a gente vê quem é corajoso e quem é covarde. É no momento de crise que a gente vê quem é preguiçoso e quem tem fibra, quem tem vontade de fazer as coisas. Crises foram oportunidades para grandes homens de Deus se levantarem. José não se levantou no momento bom, foi no momento de crise que José foi colocado como líder de todo mundo. Daniel, Moisés, Gideão, Josué, Neemias, todos esses em momentos de crise, eles não fugiram como os demais. Pelo contrário, eles se posicionaram e por isso eles foram honrados. E por isso eles estão na galeria da fé de Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria não de homens perfeitos, mas de homens que não fugiram diante das dificuldades, de homens e mulheres que não fugiram diante das crises, de homens e mulheres que ficaram e permaneceram e tiveram fé e encararam a situação, sofreram consequências sim, foram açoitados, foram sim presos, foram lançados no fogo, nas águas, nas prisões, mas permaneceram e o Senhor os honrou. O Senhor os colocou como governador, como líder. O Senhor levantou ele como líder das nações. E eu sei que daqui vai sair líderes. Essa crise, ela não veio para te derrubar. Essa crise, ela pode te promover. O que o Senhor está falando, essa crise pode te colocar lá em cima no seu emprego. Essa crise pode te colocar lá em cima na sua categoria que você trabalha, que você estuda. Crises são momentos que Deus pode te promover. Não fuja da crise. Aleluia. Será que tem alguém aqui que está falando, Senhor, eu quero permanecer, Senhor, eu vou ficar contigo, Senhor, eu não vou fugir dessa crise. Eis-me aqui, Senhor, eu vou encarar de frente, não importam as consequências. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Agora a fuga revela 3 coisas. Quando uma pessoa foge, a fuga revela 3 coisas. A primeira, incredulidade. A falta de fé. Não crer que Deus vai suprir. Não crer que Deus vai guardar. Não crer que Deus vai prover. Não crer que Deus vai realizar. Quando fugimos de algo, está revelando nossa incredulidade, que não temos fé para aquilo. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E no momento que ele precisava confiar no rei, ele fugiu. Crise demonstra fuga. Fuga demonstra incredulidade. Quando nós fugimos, nós estamos mostrando para todos que não temos fé, que não confiamos que algo pode mudar. Abraão, ele decidiu fugir. No momento de crise também, ele fugiu para o Egito. E isso quase acabou com a família e com o casamento dele. A falta de fé de que o Senhor iria realizar aquilo que ele prometeu fez com que ele quase perdesse a sua família e o seu casamento. Deus está dando um alerta, cuidado. Cuidado, que essa fuga pode acabar com a sua família. Cuidado, porque fugir pode acabar com o seu casamento, pode acabar com o seu negócio, pode acabar com a sua profissão, pode acabar com o futuro dos seus filhos. Deus está falando alerta, ó, cuidado. Cuidado. Cuidado, lírio. Como que está o seu nível de fé? Como que está a sua fé no Senhor? Está uma fé inabalável? Muitas vezes temos fé para começar algo, mas não para concluir. Muitas vezes temos fé para falar, Senhor, manda eu pisar que eu piso na água.
Muitas vezes o problema não é iniciar. Muitas vezes nós temos atitude de fé, a gente começa bem, mas no meio do caminho a nossa fé não é constante. Precisamos de uma fé constante. A mesma fé que começa, a gente precisa tê-la até o final, para nos levar para o outro lado, para nos fazer passar por tudo isso. Aleluias. Não importam as circunstâncias, o melhor lugar e mais seguro é dentro da vontade de Deus. Não importa quais sejam as crises, não importa a fome, não importa a tempestade, não importa os ventos, não importa o que está acontecendo, o melhor lugar ainda é no centro da vontade do Senhor. O melhor lugar é aquele lugar que Ele tem para mim. Mas está todo mundo indo embora, eu vou continuar. Está todo mundo saindo fora, eu vou permanecer, porque se esse é o lugar que o Senhor falou que é para mim, é para mim. Mas os especialistas estão falando que é hora de vender, eu vou comprar porque meu Deus falou. Os especialistas estão falando que é hora de vender, de comprar, não importa, eu vou permanecer. O setor imobiliário está caindo, está em crise, não importa. O meu Deus falou que esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. O melhor do lugar ainda continua sendo o centro da vontade do Senhor. O melhor lugar não é onde o índice de criminalidade é baixo. Esse não é o melhor lugar para você. O melhor lugar para você é onde Deus quer você, é onde Ele plantou você, é onde Ele edificou você, é onde Ele enraizou você, é onde Ele fundamentou você. Se Ele fundamentou eu e minha família aqui, eu vou ficar. Mas estão roubando, não importa. Esse é o melhor lugar da minha vida, porque se eu fugir, talvez lá eu perca minha família, eu perca meu casamento, eu perca o meu emprego. Então eu permanece. Mas se acontecer alguma coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês: o diabo não quer matar você. Se o diabo te matar hoje, você vai para o céu, irmão. O que ele quer fazer é você não chegar no céu. Você acha que o diabo quer te matar? Seja inteligente um pouco. Você acha que o diabo quer matar você? Se ele matar você hoje, você está com Deus. Ele quer tirar você da presença primeiro. Ele quer tirar você. Ele quer tirar você do caminho, Ele quer te enganar, te iludir. Ele quer criar ciladas só para que você saia. Ele não vai te matar. Se você ficar com Deus, Ele não vai te matar não. Porque se você morrer, você vai estar com Deus daqui a pouquinho. Ele não quer isso. Ele quer causar situações para te tirar do centro da vontade. Mas a partir de hoje, há um povo sendo levantado aqui que não vai fugir. Não vai fugir. O leão, quando ele ruge, não é para devorar. O leão não ruge para matar. O leão ruge para espantar. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo, porque ele não quer devorar. Ele quer apenas nos fazer sair da vontade. Mas pode rugir o leão, pode rugir o diabo, porque o rugido do leão da tribo de Judá é muito maior. E ele afasta todo medo, ele afasta a incredulidade, ele afasta a incerteza, ele afasta a falta de esperança, ele afasta a crise. Aleluias, aleluias. A fuga revela 3 coisas. A primeira, incredulidade. A segunda, prioridades erradas. Elimeleque pensou apenas no físico e não no espiritual. Muitas vezes a fuga nos faz ter prioridades erradas. Priorizamos aquilo que não deveríamos priorizar. Quando estamos fugindo, nós estamos olhando para o lado errado, não para o lado certo. Será que você está priorizando nesse momento da sua vida o físico ou o espiritual? Será que as decisões que você está tomando, que você está prestes a tomar agora, vai influenciar no seu espiritual, no espiritual da sua família? Momentos de fuga revela prioridades erradas. Se concentrar nas necessidades físicas e não nas espirituais. Nós lemos aqui: buscai primeiro o reino de Deus. É buscar primeiro o reino de Deus. O desejo de prover, eu sei que para os pais de família, os responsáveis pela família, que não é só pais, hoje tem muitas mulheres,
que são responsáveis pela sua família. Eu sei que o desejo de suprir hoje, ele é muito alto, e às vezes Satanás, ele vem falar no ouvido: você precisa suprir, você precisa prover, você precisa fazer. Não, você precisa ir. Satanás muitas vezes grita em nossos ouvidos isso. Muitas vezes Satanás fala: e aí, você vai deixar faltar para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha? Você vai deixar faltar? Você vai ficar mesmo tendo que pedir emprestado? É isso mesmo? Você vai deixar? Você acha que Deus é esse que deixa faltar? Que Deus é esse que deixa você ver seus filhos com fome, passando necessidade? Esse é o seu Deus? Satanás fala isso aos nossos ouvidos. Mas há um versículo lá em Atos 17:28 que diz que nele vivemos, nele existindo, nele nós nos movemos. Satanás, será que alguém pode falar: Satanás, nele eu me movo, nele eu existo, nele eu me movimento? Satanás, Deus vai suprir, Deus vai suprir, Ele ainda é capaz de fazer. Será que tem alguém aqui para levantar suas mãos e falar: Satanás, o meu Deus é capaz de suprir? Está difícil, está em crise, mas eu vou confiar nele. Ou ele me tira dessa situação, ou ele passa comigo, mas fugir eu não vou, porque nele eu existo, nele eu me movo e nele eu existo. Aleluias, aleluia. Eu não me movo, eu não existo pela crise, pelo que o governo fala, pelo salário que eu ganho. É nele que eu me movo. Aleluias, aleluias. A consequência de priorizar o físico foi a morte. Eu me recordo de um irmão muito querido, congregou conosco no Varginha. Ele e sua família era uma bênção. Quando eu cheguei no Varginha, nossa, que família abençoada. Era um servo de primeira qualidade, pau para toda a obra, estava sempre lá. Sua esposa, uma serva do Kids, inspiradora. Nossa, que inspiração era aquela mulher. Seus filhos crescendo, participando de tudo na igreja. Eles passavam muitas dificuldades. E um dia eles tomaram a decisão de ir voltar para o Nordeste, para a sua terra. E mesmo o pastor seguinte falando: não volta, todo mundo falando: não vai, eles decidiram ir. Chegou lá, ele se afastou do caminho do Senhor, voltou a beber, num acidente de moto, morreu. Sua família se perdeu, sua filha hoje com vários filhos, todo perdido. Decisões erradas, acabou com uma família. Como foi triste ver. Porque é melhor um pouco, é melhor passar pela crise, é melhor ter um pouquinho só mais com Deus, do que ir para um lugar onde Deus não quer você e você tem um pouquinho a mais. Uma outra família também congregou conosco. Era uma bênção, não passavam dificuldade nada, mas o marido recebeu uma proposta de trabalhar num lugar, ser gerente de um lugar lá no sul. E eles tinham uma vida boa aqui, mas não, vou para lá porque eu vou governar lá. E foi, levou sua família e deram certo. Hoje os filhos têm boas profissões, mas estão longe do caminho do Senhor. Nenhum deles serve ao Senhor. A família destruída espiritualmente. Se você olhar pelo físico, eles estão bem, viajando, trabalhando fora, fazendo um monte de coisa, mas espiritualmente acabou. Cuidado. Não priorize tanto o físico. Cuidado com as prioridades. E 3, a fuga revela 3 coisas: incredulidade, prioridades erradas. E o terceiro: não estamos no radar das bênçãos. Versículo 6, por favor, Mateus. Olha lá. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe, quando ela estava em Moabe, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. O Senhor se lembrou do seu povo e ela não estava no lugar de receber a bênção. Como é ruim quando nós não estamos no radar das bênçãos do Senhor. A gente ouve falar das bênçãos, o Senhor está abençoando as pessoas daquele lugar, mas eu não estou lá e eu não posso usufruir daquelas bênçãos. Como é horrível isso. Fala: se eu tivesse ficado, eu estaria no radar das bênçãos do Senhor, mas hoje eu não estou. Hoje eu estou no lugar da qual as bênçãos não podem me alcançar, porque eu fugi, e eu estou muito pior do que eu estava, porque agora estou voltando com 3 lutos nas costas, agora estou voltando com 2 noras, da qual eu não sei o que eu vou fazer com elas.
A pior coisa é você estar no lugar onde você sabe, eu não posso nem reclamar com Deus, eu não posso nem falar nada, porque eu estou no lugar que Deus não queria que eu estivesse. Você ouve falar que todo mundo está sendo abençoado, todo mundo está prosperando, todo mundo está em paz, suas famílias estão crescendo, estão conquistando, está uma bênção. O filho de um está servindo, o marido da outra agora está servindo, e você olha e fala: se eu tivesse ficado, se eu tivesse permanecido, hoje eu estaria no radar de Deus, hoje eu estaria usufruindo das bênçãos do Senhor. Fugir faz com que nós saiamos do radar das bênçãos de Deus. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Como é horrível apenas ouvir falar das bênçãos e não poder participar delas. Mas o Senhor se lembrará do seu povo hoje. A Bíblia diz que mesmo de longe ela ouviu falar que o Senhor estava lembrando do seu povo. Deus está lembrando da Lírio hoje. Deus está lembrando do seu povo hoje. Deus está lembrando do seu povo hoje. Está falando: ó, o momento de crise vai acabar. Eu estou me lembrando que agora essa crise vai virar. O momento da crise está acabando. O momento da crise está virando. A atmosfera está virando. O ciclo está mudando. A estação está mudando, está acabando. Eu estou me lembrando do meu povo. Eu estou lembrando do meu povo. O tempo de escassez, o tempo de fome, o tempo de tempestade, o tempo de crise está acabando. As coisas estão mudando. Deus trouxe você aqui nesta manhã para saber isso. E as coisas estão mudando. Tem algo vindo. Tem algo vindo. E quando isso acontecer, onde você vai estar? A pergunta é: o Senhor está falando hoje: o tempo está mudando, está virando, e logo logo as bênçãos serão derramadas sobre esse lugar. Quando isso acontecer, aonde você vai estar? Será que você vai estar aqui usufruindo das bênçãos? Ou você apenas vai ouvir pessoas falando: estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas, há algo novo, algo incrível está acontecendo lá, e você vai estar longe? Mas a pergunta é: o que eu devo fazer nos momentos de crise? Se fugir não é a solução, se fugir não vai resolver, o que nós devemos fazer no momento de crise? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Primeira coisa: confiar no Senhor. Se fugir revela incredulidade e falta de fé, nós devemos confiar no Senhor. E o que eu devo fazer para confiar no Senhor? E eu comecei a procurar alguns versículos sobre confiar no Senhor. E eu quero ler aqui com vocês, não precisa colocar, só escute. Salmos 9:10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Isaías 41:10: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Salmo 62:8: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 118:8: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmo 20, versículo 7: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quanto mais eu lia isso, mais foi enchendo algo dentro de mim. Enquanto eu ia ler esses versículos, algo foi brotando dentro de mim. Uma confiança que nunca eu tive antes começou a brotar dentro de mim. E enquanto eu lia: Senhor, eu confio em ti. Melhor é confiar no Senhor, melhor é confiar na tua voz. Confie na voz do Senhor. Não confie o que o mundo fala, não confie o que os governantes falam. Confie na palavra do Senhor. Confie no nome do Senhor. Uns vão confiar no seu braço, na sua força, na sua inteligência. Eu confio no nome do Senhor. Aleluias, aleluia, aleluia.
Confiar é descansar, é saber que ainda que nada esteja acontecendo, algo está acontecendo. É saber que ainda que algo não esteja acontecendo, o Senhor está fazendo. Aleluias. Segundo, clamar ao Senhor. No momento de crise eu devo clamar ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmo 120. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas insondáveis. É clamar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. No momento de crise, clame ao Senhor. No momento de dificuldade, clame ao Senhor. Chame por Ele, busque por Ele, se coloque em humilhação e humildade diante dEle. Há um versículo que nós gostamos muito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Essa fala do Senhor é uma resposta à oração de Salomão. Salomão, ele pergunta para Deus: Deus, se nós somos desobedientes, se nós fizemos tudo que é errado, o Senhor vai ouvir a nossa voz? Nós recebemos as melhores respostas do Senhor nos momentos da oração. Quando a gente pergunta para o Senhor, é quando o Senhor nos responde. Clame ao Senhor. É tempo de clamar, é um tempo de buscar, é um tempo de orar. Até quando Ele responder? Não respondeu hoje, não respondeu amanhã, não respondeu durante um ano, mas eu continuo clamando, porque algo vai acontecer. Mas eu não vou fugir, eu não vou me esconder com o inimigo, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão da minha confiança no Senhor. Aleluia. E esperar. Confiar no Senhor, clamar e esperar. Nos tempos de crise é isso. Espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera. Bom é esperar pelo livramento do Senhor. Bom é esperar pelo Senhor. E aqui eu quero concluir. Nós já fomos muito alimentados aqui pela palavra do Senhor. O Senhor já nos direcionou para um mês de outubro maravilhoso. Talvez você estava pensando: o ano já acabou, vou começar a pensar em 2026. O Senhor está falando: não, ainda tem coisa para você viver esse ano. Mas talvez você chegue aqui e fale: Sam, eu já fugi, eu já desertei, eu já meti marcha. E hoje na verdade eu vim aqui porque eu realmente ouvi falar das bênçãos que estão acontecendo neste lugar. E eu fugi. O que eu faço agora? Eu já fugi. Não era para ter fugido, mas eu fugi. Não era para ter saído, mas eu saí. Não era para ter abandonado, mas eu abandonei. O que eu faço? No versículo 6 diz, nós lemos: então Noemi voltou da terra de Moabe. Nós precisamos voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Noemi ouviu falar e falou: eu preciso voltar. Mas presta atenção, Noemi, ela voltou para um lugar físico. Mas chegando lá as pessoas falavam: Noemi, você está de volta, você está voltando. Ela falava: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Olha o que Deus fez comigo. Ela projetou em Deus tudo aquilo que aconteceu na vida dela, sendo que Deus não teve culpa nenhuma naquilo. O que Deus está falando: você não precisa só voltar para um lugar físico, você precisa voltar para Ele. Noemi voltou para um lugar físico, mas não tinha voltado para Deus ainda. Você não pode voltar para cá e continuar projetando no Senhor as coisas que deram errado na sua vida. Olha como minha vida está, olha o que aconteceu com a minha vida. Você precisa sim voltar para um lugar físico, sim, mas precisa voltar para Deus. Deus está falando: volte para mim hoje, volte para mim hoje. Hoje é o dia de você voltar e confessar os seus pecados. Não é só voltar, é confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Hoje é o tempo de você clamar e confessar: Senhor, eu fugi, eu fui para longe, eu desgracei toda a minha vida, eu fiz tudo aquilo que é errado, mas nessa manhã eu sei que algo novo vai acontecer. Eu quero te convidar a colocar em pé. Aleluias, aleluias. Lá no versículo 22 fala assim, aleluias. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita. Você está chegando no começo da colheita. Enquanto você estava lá fora, tinha alguém plantando. Enquanto você estava lá fora, tinha alguém que continuou aqui plantando, mesmo em crise, mesmo em fome, mesmo em escassez. Alguém não fugiu, alguém ficou, alguém permaneceu e estava plantando. E você está chegando só no começo da colheita.
colheita. Venha, junte-se a nós para começar a colher. Eu quero te convidar a levantar suas mãos, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Talvez você vai fazer uma oração de falar: Senhor, a crise estava me jogando para um lugar de fuga e eu não quero fugir. É o seu momento de clamar. Talvez você fugiu e é o seu momento de falar: Senhor, me perdoa, confessa agora os seus pecados. Eu fui fraco, eu projetei no Senhor, eu te culpei pelas coisas erradas que deram, mas foi culpa minha. Comece a falar agora: Senhor, o teu povo está aqui. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, e te louvamos e te glorificamos por esta palavra. Mas existem pessoas, Senhor, que estão pedindo perdão agora. Senhor, estão agora confessando os seus pecados. Pai, toma essas pessoas para si nesta manhã. Troca as suas vestes, muda, Senhor, as vestes, coloca vestes novas. Tira a culpa, tira o jugo, Senhor. Quebra todo o jugo nesta manhã, Senhor. Dê novos calçados, um novo anel, Senhor. Eu oro a Ti, Espírito Santo. Aqueles que estavam em dúvida, aqueles que estavam duvidando, começa a gerar confiança em nossos corações. Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Jesus. Aquele que recebe essa palavra, aplauda ao Senhor.